E o assunto agora no Imbirara Notícias, nós vamos falar de habitação, né, Bruno? Nós tivemos recentemente aquela situação envolvendo os moradores em área de risco, ali no final da Rua Pará, né, onde a prefeitura, inclusive, a gente recebeu aqui, né, todo um levantamento feito, muito bem elaborado, né, pela Alessandra, do setor de habitação. E a Alessandra está aqui com a gente hoje, né, para falar sobre todo esse levantamento feito, né, número de famílias, né, muito interessante, né, Bruna? Isso mesmo, Carlos. Alessandra Maria Silva está aqui com a gente hoje, é responsável pelo setor de habitação dentro da Secretaria Municipal de Ação Social, e hoje nós vamos conversar justamente sobre essa questão das famílias, sobre esse estudo que foi feito, né, nos foi encaminhado aqui, também agradeço a Alessandra, esse estudo das ocupações irregulares em Araxá. Alessandra, seja muito bem-vinda, bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlos. É um prazer muito grande para nós, da Secretaria de Ação Social, ter a oportunidade de estar aqui na Rádio Imbirara para esclarecer qualquer dúvida e explicar sobre o estudo que foi feito. Alessandra, quando que começou esse estudo? Quando vocês começaram a fazer? Esse estudo foi de dados que já eram da gestão anterior ou vocês iniciaram um novo estudo agora nessa gestão? Não existia nenhum dado, né, no histórico, a gente não conseguiu encontrar. Todos os dados foram coletados no final do mês de janeiro e início de fevereiro. Foi nessa atual gestão que a gente, preocupado com essa situação que vem crescendo a cada dia, que a gente resolveu entender quem são, quantos são, como estão essas famílias que estão ocupando essas áreas irregulares. Alessandra, após fazer esse estudo, você também como assistente social, dentro da sua área social, o que você entendeu como perfil dessas pessoas que estão nas áreas invadidas? Bom, nós temos aí um perfil de pessoas, a maioria, né, a grande maioria aqui, são pessoas de outros estados, né? Nós temos das 302 famílias que a gente conseguiu coletar os dados, apenas 65 dessas famílias são de Araxá. O restante veio de estados, de outros estados, alguns de outras cidades de Minas, a maioria de outros estados. E até para passar, né, Bruna, no levantamento feito, mostra que são 302 famílias, né, sendo 943 pessoas entre adultos e 564, né, e crianças 379. A média, né, de 1,2 crianças por residência. 120 mulheres mantenedoras da família e 166 homens, né, mantenedores da família. Então, isso. São números impressionantes, né? Realmente, são números, como o Carlos nos disse, impressionantes. E, Alessandra, eu gostaria de te perguntar sobre essas famílias que são de Araxá e estão nessas áreas. De acordo com a pesquisa de vocês, o que leva essas famílias a estarem nesses locais de áreas invadidas? São famílias que têm outros familiares em Araxá ou são famílias que a gente sabe que muitos assentamentos aqui em Araxá já tem muitos anos? Ou são famílias que cresceram ali, já se formaram naquele local? É muito importante essa colocação sua. A maioria dessas famílias de Araxá tem outros familiares na cidade e são famílias que compraram de alguma pessoa, mas vamos colocar, na verdade, oportunista, né? Que invadiram algum terreno e tem contrato de compra e venda. Só que as pessoas não entendem. Às vezes a gente chega lá, famílias que moram 30 anos no lugar, 20 anos, 25 anos. Por exemplo, na Rua Funcionários da Guerra. Ali, a maioria das pessoas daquela rua ali, da parte que não pode ser ocupada e que está ocupada, são pessoas que têm contrato de gaveta, contrato de compra e venda, e eles estavam seguros de que aquilo ali era um documento oficial. E quando a gente fala, olha, infelizmente não é, esse é um contrato que tem que foi, eles acham que é registrado no cartório, mas na verdade está só reconhecendo a assinatura do comprador e do vendedor, né? Então a gente tem esse cuidado de explicar. E essas famílias, inclusive, têm regularizado água e luz. Por quê? Antigamente, a Copasa e a CEMIG, ela não cobrava um documento oficial do imóvel para fazer a ligação. Hoje já está, agora de uns anos para cá, já está diferente, né? Alessandra, tem um perfil também daquelas pessoas que buscam esses locais, que buscam essas ocupações irregulares, justamente também para tentar se beneficiar de uma outra forma da ação social,
como, por exemplo, receber benefícios, receber aluguel social. E sem falar, né, nas pessoas que às vezes procuram esses locais justamente na esperança, eu vindo para cá eu vou ter privilégios, né, no caso aqui de um novo conjunto habitacional na cidade, né? Sim, a gente tem esse perfil, a gente encontra de todos os perfis, na verdade, né? A gente encontra perfis de pessoas que entendem que vão construir um barraco de lona ali, que vai segurar aquilo ali, que a prefeitura vai dar aquele terreno, e acha gente que incentiva isso. Nós temos pessoas que vão lá, constroem pequenos barracos e vendem para outros, né? Nós deparamos com algumas situações desse jeito. Absurdo. E temos pessoas que realmente não têm para onde ir. A gente já chegou à conclusão que algumas dessas famílias vieram para trabalhar em lavouras, trabalhar serviço braçal aqui em Araxá. Terminou a safra, não tem para onde ir, não tem recurso para pagar um aluguel e invade um local para se manter, porque às vezes nem consegue voltar para outro lugar. E tem pessoas que já até declararam, né, algumas, que não aceita aluguel social. É um estudo que a gente ainda está fazendo para ver como que a gente vai lidar com isso. Alessandra, sobre esse aluguel social, né, o estudo fala, né, que hoje seriam aí cerca de 126 famílias aptas a receber esse benefício do aluguel social. Como que foi feita a análise dessas 126 famílias para que chegasse, então, quais são os dados dessa família e qual o valor que se paga hoje por aluguel social? Essas famílias, para o aluguel social, a gente tem alguns critérios. Dentro dessas 302 famílias, 126 se adequam a esses critérios, que são algumas questões. Uma delas é residir em Araxá há mais de 5 anos, né? Então, a gente tem alguns critérios, tem renda. Nós tivemos, nesse estudo, renda de pessoa que se diz morar nessa condição, que ganha R$4.000 por mês. É isso, absurdo. Entendeu? Então a gente tem diversas pessoas, nós encontramos pessoas que têm casa própria e que estão tentando segurar terreno. Nós temos pessoa que mora no aluguel, mas está lá segurando terreno. Então a gente tem diversas questões nisso aí. E o valor do aluguel social hoje, a gente tá, deixa eu só confirmar aqui, para me te falar, contando o aluguel, mas água, luz, em torno de R$1.600. Que é por família? Por família. Muda o tamanho da residência, por exemplo, a ser locada pelo tamanho da família? Sim, é de acordo com a quantidade de membros da família que é feito hoje. Então, são R$1.600 por família para pagar o aluguel, água, luz e a cesta básica. Lembrando que esse é um benefício eventual, ele não quer dizer que a pessoa vai ficar lá o resto da vida. Isso que eu ia te perguntar. E como que aí é feito, então, esse acompanhamento, né, para saber, então, se aquela pessoa pode deixar de receber o aluguel social ou não? Pois esse acompanhamento ele é feito pelos núcleos, pelos CRAS, pelos profissionais técnicos em serviço social e psicólogos, né, dessa equipe técnica, e é feito um acompanhamento para o desenvolvimento dessa família, né, para que ela se insira no mercado de trabalho, se tem como buscar algum benefício do governo para ela, por exemplo, um LOAS, uma aposentadoria, né, um auxílio doença. Então é feito essa análise pela equipe técnica. E esse acompanhamento é firme com a família, em questão da família também procurar trabalho, dos familiares, das crianças estarem na escola, até porque às vezes a família pode, de certa forma, se acomodar também no aluguel social, né? Sim, estão sendo criadas novas regras, porque o histórico que a gente tem é que não era feito esse acompanhamento. E a gente entende que o melhor para a família é desenvolver ela e não trazer um trabalho de assistencialismo, porque o assistencialismo gera nessa pessoa acomodação, e a gente entende que a gente precisa desenvolver essas famílias. Estamos recebendo a Alessandra Silva, do setor de habitação, lá da Secretaria de Ação Social e Promoção Humana. Está na linha para participar conosco a jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, e gostaria de fazer uma pergunta a você, Alessandra. Regina?
Bom dia de novo para vocês todos, bom dia para a Alessandra, que é a representante, que é a responsável pelo setor de habitação da Secretaria de Ação Social, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Alessandra. Uma coisa muito grave que você contou agora mesmo e que ficou sem uma explicação, assim, o que pode acontecer. Você disse que há pessoas que são invasores desses terrenos e que têm um salário de R$4.000, pessoas que ganham R$4.000 por mês e estão invadindo terras que não podem ser invadidas, né? E você disse também sobre outras pessoas que invadem, que assim conseguem um lote, depois vendem ou fazem um barraco, depois dispõem disso. Aí eu queria perguntar qual a medida que a prefeitura vai tomar para punir essas pessoas e para tirá-las de lá, ué? Porque elas não podem fazer isso. Uma pessoa que ganha R$4.000 invadir uma área pública para ficar morando nela, ou uma pessoa que ganha uma área pública e depois negocia, vende, aluga ou faz um barraco e depois negocia, qual medida que a prefeitura vai tomar para punir essas pessoas, Alessandra? Bom dia, dona Regina, um prazer estar falando com a senhora aqui, viu? O seguinte, nós estamos, a pedido do prefeito, está sendo criado um comitê, né, que vai ser avaliado todas essas famílias, né, todo o estudo que foi feito dessas famílias, e cada família, ela vai ter a sua destinação. Então, a gente vai criar medidas, né? É lógico que essa é praticamente exceção. As pessoas, a gente tem aqui famílias que ganham uma renda superior, mas são poucas famílias em relação às 302, mas com certeza serão tomadas providências, sim, para que não fique injusto com as demais famílias. Mas quem vai decidir o que e como fazer é esse comitê que será criado ainda pelo prefeito. Como veio essa onda roxa, acabou que atrapalhou um pouco os trâmites legais, mas a gente já está em andamento para fazer esse estudo. Então, mas aí a gente fica com o receio de que esse negócio de vamos criar um comitê para examinar a questão. Aí fica um tempão para poder criar o comitê, e o comitê fica outro tempão para poder decidir o que vai fazer. E com certeza vai entrar gente no meio dessa questão, e logo que for tomada a decisão como que vão ser punidas essas pessoas têm que ser punidas, elas estão cometendo faltas, né, contra as leis, né? Aí vai aparecer o povo dos direitos humanos para poder protegê-las. Então, sabe, Alessandra, por isso que a gente fica desanimado com essas questões, porque a prefeitura vai ter que ter mão firme nisso aí. E esse comitê que vai ser criado, acho que não precisava nem criar comitê para isso não. A Secretaria de Ação Social, junto com o Departamento Jurídico da Prefeitura, eles com certeza teriam boas medidas para poder tomar, porque uma coisa é que eles tinham que consultar, por exemplo, o Ministério Público, tinham que a própria Prefeitura levar essa denúncia para o Ministério Público, porque vocês conhecem, né, os nomes das pessoas que estão praticando essas más ações, vocês conhecem. Porque se vocês sabem que essas pessoas invadiram sem poder, você sabe os nomes. Então, era só a Secretaria de Ação Social, junto com a Prefeitura e o Departamento Jurídico, levar uma denúncia para o Ministério Público. Esse negócio de criar comitê e ainda achar que por causa da pandemia o comitê vai ficar mais ou menos que parado, não pode acontecer uma coisa dessa, né? Enquanto isso, as pessoas estão cometendo irregularidades, estão prejudicando outros que realmente precisam de morada, ainda que não se pode precisar de morada em áreas que não são para morar, né? Em áreas que são impróprias para construção. É por isso que tem essa bagunça, né, Alessandra? Porque ninguém toma providência de nada, fica tudo empurrando, né? E lembrando, né, Regina, que é um problema que se arrasta aí há pelo menos uns 10 anos em Araxá ou mais, né? Há muitos anos. Isso não é desse governo agora, não. Isso já vem desde lá, acho, o governo de Jeová, né? Desde o governo de 2008, que foi quando Jeová, de 2008, quando Jeová assumiu da segunda vez, né? Porque foi 2008, 2009, não sei, 2008 foi a eleição. Mas isso desde que ele assumiu, que está acontecendo isso já era para ter tomado providência há mais tempo, estão empurrando com isso aí, né? Empurrando. Enquanto isso, as pessoas estão chegando de fora. Porque elas sabem, Araxá é bom que a gente vai lá, monta uma barraca lá, fica morando e ninguém faz nada com a gente. A gente fica à vontade. É por isso que tem tanta gente. Aí, como você falou, que a maioria é de fora, né? Que a maioria não é nem gente daqui. E não é gente daqui, a gente imagina que não seja mesmo, né? É por isso vai sempre aumentar.
né, Alessandra? Vai sempre aumentar, cada governo que vier vai ter mais problema. Então, acho que o Robson podia aproveitar e pelo menos tentar solucionar esse problema agora, mas sem muita conversa, sem passar a mão na cabeça de ninguém e sem comitê também não, eu acho, sabe? Eu acho que o departamento jurídico da prefeitura, com o serviço de ação social e com uma consulta boa e bem feita com o Ministério Público, isso aí seria resolvido, principalmente, né? Tchau, gente, obrigada pela atenção de vocês. Tchau. Respondendo aí a dona Regina, é o seguinte, a questão do comitê é até para a gente ser mais justos, para a gente ter mais pessoas de várias áreas, para a gente chegar numa conclusão mais justa. É lógico que os casos mais gritantes, como, por exemplo, a gente descobriu pessoas que estavam invadindo lotes, construindo e revendendo. É lógico que nós não vamos esperar comitê. Isso aí já foi passado para a Procuradoria Geral e isso já está sendo resolvido. O Ministério Público está a par de todas essas ações? No início de março, na primeira semana de março, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público e todos os juízes, todas as autoridades da cidade, onde a gente apresentou esse estudo. Então, todos estão a par do que está acontecendo, né? E foi lá mesmo que veio a ideia de criar um comitê, até porque o Ministério Público e os demais juízes, eles não podem constar nesse ministério, mas eles têm em mãos todo esse estudo, né? E para quando eles precisarem. Então, a questão do comitê é por questão de ética mesmo. E uma coisa que vale destacar aqui é o seguinte: eu já trabalhei em administrações anteriores, fiquei alguns anos fora e sempre vi isso mudar, a questão aumentar dessa questão de áreas irregulares, e nunca vi ninguém fazer nenhum estudo sobre isso. Pelo menos eu nunca vi, não fiquei sabendo de nenhum estudo sobre isso. Isso é verdade. Nós estamos no início da administração. Em janeiro já nos foi solicitado esse estudo para a gente tentar resolver a situação dessas famílias e para evitar que haja uma continuidade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está no início da administração. Então, nós estamos tentando resolver problemas das gestões anteriores. Só de Araxá? Esse é um problema não só de Araxá, ele é do país inteiro. Em qualquer lugar que você vá, existe ocupação irregular. Mas nós estamos tentando resolver. É lógico que, infelizmente, o que mais acontece? A pessoa acredita, alguém vende um sonho, né? A gente tem um monte de vendedores de sonhos e de ilusões, infelizmente, que vai vendendo esse sonho para uma família, que a pessoa liga para os demais lá no estado deles: olha, aqui é fácil, vem para cá que vai ganhar. E aí vem todo mundo para cá. E aí vai, o quê? Trazendo um problema social, um problema na educação, na saúde, porque envolve tudo. Né? Principalmente por causa das condições, né? Que eles vêm morar, né? As áreas todas. Nós tivemos casos de gente que ganhou casa no Minha Casa Minha Vida no estado deles. Não sei se vendeu, se alugou, mas estão aqui morando numa condição dessa. E já foi contemplado pelo Minha Casa Minha Vida. Alessandra, essas pessoas que vendem, né, no caso, como você disse, os vendedores de sonhos, né? Mas a gente sabe que aqui em Araxá tem muitas pessoas que vendem esses terrenos, né? Fazem as invasões e depois vendem. Essas pessoas que realizam essa venda, ou as pessoas que até têm contrato de compra e venda, cabe um processo judicial para essas pessoas que realizaram essa venda de um terreno que é público? Então, isso a gente que receberam dinheiro por esse terreno? Isso a gente vai passar para o comitê vai avaliar como vai seguir. Eu acredito que sim, mas eu não tenho... eu não posso afirmar, né? Porque aí seria o nosso departamento jurídico, né? Que teria que afirmar. Mas eu acredito que sim, que é a mesma coisa de eu pegar um celular seu e vender para o outro. Né? Mas isso aí cabe ao nosso setor jurídico. Eu prefiro deixar para que eles respondam com mais tranquilidade. Alessandra? Regina, pode falar. Oi, posso falar, Alessandra? Será que está me ouvindo? Tá, né? Então, eu estou acompanhando essa última explicação que você deu e percebi que você está perfeitamente por dentro do assunto. Você está bem informada, você sabe assim, tudo que está acontecendo, inclusive você falou que já trabalha nesse setor há muito tempo. Por falar nisso, você começou a trabalhar em qual administração, Alessandra? De quem aqui? Você está lembrada? Qual prefeito, com quem você começou? Eu trabalhei na gestão do Dr. Jová. Sim. Então,
Quando começaram os projetos Minha Casa Minha Vida, eu era assistente social da área de habitação. Pois é. Então, porque eu não te conheço, por isso que eu estou prestando atenção no seguinte, que você está bem ao par do assunto, você está bem informada, não é difícil para você, de jeito nenhum, intervir dentro desse comitê e falar, tem que fazer isso. Porque eu aposto você que nesse comitê, não sei quem está formando esse comitê e nem se já está funcionando, eu não sei quem é quem no comitê, mas deve ter gente que não entende nada dessa questão, e nunca trabalhou nessa área, ao contrário de você que entende. Então, eu acho que você tem que ter voz ativa dentro desse comitê, sabe? E falar, tem que acontecer isso, tem que tomar essas providências, porque você, pelo visto, se conhece bastante essa questão em Araxá e já tem até, assim, alguma experiência de quando você morou fora e trabalhou também dentro dessa área. Então, eu espero que vocês deem conta, viu, de fazer toda essa mudança, né? E que você tenha voz ativa dentro desse comitê, porque você conhece a questão, e vai ter muita gente que não conhece nada, com certeza, está lá no comitê só para enfeite, né? Igual, e que não possa acontecer no comitê da habitação, o que está quase acontecendo no comitê da saúde, né? Tiraram uma pessoa que entendia muito da questão, que era Diane, e agora a gente nem tem mais notícia como que o comitê vai funcionar, com quem vai funcionar, né? Já não toma, já ficou final de semana tudo sem informação para nós. E isso não pode acontecer dentro do seu comitê, não, sabe? Sabe, Alessandra? E eu até achei importante você falar que vocês têm pouco tempo de governo, eu tenho falado disso muito, tem pouco tempo de governo, tá? Mas tem que consertar muita coisa que vem errada dos outros governos. Mas se não pegar para valer com força mesmo, não dá conta de fazer nada, não dá conta de consertar nada, né? A gente está à disposição lá da sua secretaria para divulgar as informações e até se você quiser depois mandar para nós a relação desse comitê com essas pessoas que fazem parte dele, esse comitê que vai investigar essa ocupação irregular de solo, que é para a gente ver se são pessoas que entendem mesmo da área e que, portanto, vão poder prestar um serviço bom, né, para a comunidade. Que essa questão de invasão de área, isso preocupa não é só quem quer morar, não, isso preocupa a cidade inteira, porque nós estamos tendo áreas da cidade que, assim, seriam áreas verdes ou que seriam áreas, assim, para recuperação ambiental invadidas, né? Isso não pode acontecer. Eu agora vou parar mesmo, Carlinhos, muito obrigada, tchau. Tá certo, Regina. E inclusive, né, quando se fala em pagamento de aluguel social para determinadas áreas, né, Alessandra, aparece também outras situações. A Simone Diniz, inclusive, relata aqui, ela diz que conhece muitas pessoas em Araxá que aguardam o aluguel social há tempos, né, estão em dificuldades e não conseguem uma cesta básica e tudo, né, e vem gente de fora e consegue tudo, né. Ela pede, inclusive, para passar isso para você aqui. A gente tem um pedido alto de aluguel social. A gente tem realmente várias pessoas aguardando para esse aluguel social, mas existe vários critérios a serem analisados, que tem uma equipe técnica que avalia, porque não é só porque você está desempregado no momento que a gente vai conseguir te fornecer um aluguel social. Então, existe uma questão muito grande. E, às vezes, nem todo mundo que vem de fora também está recebendo aluguel social. Nós temos 300 famílias aí que estão aí numa condição irregular, principalmente ali a gente tem ali na região do Córrego Grande ali, pessoas que estão no canil, pessoas que estão usando, por exemplo, a água daquele córrego, que é uma questão gravíssima, né, que a gente tem, e não estão no aluguel social. Então, a gente tem os critérios a ser avaliados, tem que ser seguido, não chegou em Araxá que vai receber o aluguel social. Às vezes, temos algumas questões que vêm de promotoria, que a gente é obrigado a seguir, né? Então, tem vários critérios aí para ser avaliado nessa questão do aluguel social. Agora, cesta básica, existe o cadastro, tem que ir lá e fazer. E se precisou para daquilo no mês seguinte ou no outro mês, às vezes, dependendo do caso, se não recebeu, tem que voltar no núcleo mais próximo da sua residência, no CRAS mais próximo da sua residência e fazer a solicitação novamente. Entendeu? A gente está
atendendo, a Secretaria de Ação Social está atendendo o maior número de famílias em relação à cesta básica. Quanto a isso, não está ficando a desejar, não. A gente apenas atrasou agora nesses últimos, entre o mês passado e esse mês, porque por questões de licitação, né, que a gente tem uma demanda, não é simplesmente chegar lá e comprar, devido à quantidade, devido ao valor que é, a gente precisa de um tempo para licitação. Mas já está chegando as cestas, acredito que essa semana já vai voltar regularmente a entregar as cestas básicas. Alessandra, a gente falava anteriormente, no bloco anterior, sobre a questão das cestas básicas, né? Que a família faz o cadastro para receber a cesta básica. A gente sabe, a gente já recebeu até informações de ouvintes, né? E com certeza também a Secretaria de Ação Social deve ter essa informação, que muitas pessoas recebem cesta básica e vendem essa cesta básica. Existe esse controle feito pela Secretaria de Ação Social para que isso não aconteça? Eu vou só pedir um adendo aqui, só para me agradecer a dona Regina os elogios que ela fez à minha pessoa aqui. Dona Regina, é uma honra receber um elogio da senhora. E saiba que essa gestão, ela está entrando para fazer, para executar. E se Deus quiser, a gente vai fazer no tempo recorde, o que muita gente ainda não fez. Se Deus quiser, vamos contar com Deus aí para nos dar forças e confiança da população, que com certeza a gente vai conseguir ajudar muita gente aí e resolver muitos problemas. Vamos ter dificuldades? Vamos, mas força para trabalhar e vontade não vai faltar, tá bom? Respondendo a sua pergunta, Bruna, é o seguinte, não tem como a gente controlar, né? Eu até estou falando de uma área que já não é minha, porque a cesta básica não pertence ao meu setor, mas eu vou te falar enquanto assistente social. Não tem como eu controlar a pessoa se ela vai vender ou não, né? A gente tem um controle das pessoas que recebem mensalmente e a gente sabe por históricos que a gente vê por aí que infelizmente tem famílias que elas pegam a cesta básica lá na ação social, elas vão na Sagrada Família, elas pegam, elas vão no SOS Pega, tem outras instituições e tem várias famílias que chegam fazendo o que o coração manda de tentar ajudar e tal. Chega lá, por exemplo, nas famílias que já recebem cesta básica da prefeitura, por exemplo, e chegam lá e falam assim, eu vim te trazer uma cesta básica. Entendeu? Então a pessoa pega. Então não tem como nós controlarmos isso. Existe a intenção deste governo de fazer um cadastro único de todas as instituições que fazem a doação de cesta básica. Para quê? Para que se saiba quem já pegou aquele mês, né? E a gente já ouviu, a gente não tem provas, né? De que tem pessoas que realmente comercializam mesmo. Que é lamentável, né? Lamentável, porque a pessoa está tirando de uma família, né, que realmente está precisando. Quando começou a pandemia, que doou-se muita cesta básica, chegou ao meu conhecimento, que nem estava na prefeitura ainda, de que tinha pessoa vendendo cesta por R$15. Então, quer dizer, né, subvalorizou as coisas, a intenção da real preocupação da prefeitura para com as famílias. E as pessoas têm que entender, né? Se tá difícil para mim, tá difícil para o outro também. Por que eu vou tirar a oportunidade do outro? Isso aí vai da consciência de cada pessoa. Com certeza. Alessandra, agora até antes do intervalo eu citava aqui, sempre que surgem esses problemas habitacionais em Araxá, área de risco, sempre vem em voga a questão das casas do programa Minha Casa Minha Vida que estão paradas, né? Por que a prefeitura então não pega essas famílias e leva para lá? Eu até disse, né? Aí é uma questão, inclusive, que envolve o governo federal, né? A Caixa Econômica, que foi a financiadora desses imóveis, né? O porquê que a prefeitura não pode fazer isso aí? Carlos, excelente questionamento seu. Isso é muito esclarecedor, porque o que eu mais ouço na minha vida, até mesmo quando eu participava da gestão anterior, quando foi os sorteios dessas casas, tem gente que não precisa, que ganhou casa, não foi morar lá, vendeu para fulano, alugou para Beltrano. As casas do projeto Minha Casa Minha Vida não são da prefeitura. As casas desse projeto são da Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo. Qual que é o papel da prefeitura nesses conjuntos habitacionais?
ceder o terreno, entrar com uma contrapartida, né? Seja ela qual for, da época, isso, selecionar as famílias, ter a equipe técnica para fazer a seleção dessas famílias, para que elas se enquadrem no perfil, para colocar, para receber as casas, quem realmente tem o perfil. E o que acontece? Por exemplo, a Bruna mora com o Carlos, certo? União estável, sem papel, sem documentação. Aí a Bruna tem 2 filhos menores. Ela vai, faz um cadastro, então ela comprova que a renda dela é compatível com o projeto Minha Casa Minha Vida da época, e ela é arrimo de família porque ela é solteira. Quando ela vai fazer o dossiê, vamos supor, ela foi sorteada. Quando ela vai fazer o dossiê para a Caixa Econômica Federal, ela tem que apresentar uma certidão civil de no máximo 3 meses, uma declaração, uma certidão do cartório de imóveis comprovando que ela não tem nada no nome dela e a documentação dela e das crianças, certo? Correto. Assinou o contrato, pegou a chave, mudou para o imóvel. O imóvel é de quem? Da Bruna. Da Bruna. Com as 2 crianças. E o Carlos? O Carlos aparece no dia seguinte. Aí o Carlos tem fazenda, o Carlos é advogado, o Carlos trabalha na CBM, o Carlos tem isso, o Carlos tem aquilo. Ah, mas deu casa para quem não precisava. Entendeu o grande problema? Todas as pessoas que pegaram casa, conseguiram casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida, passaram pelo crivo inicial da Secretaria de Ação Social e por esse segundo crivo da Caixa Econômica Federal. E todos têm a mesma comprovação. Ninguém nunca vai encontrar alguém fora desse critério que tenha ganhado a casa. Então a gente tem esse problema. Beleza. Ganhou a casa, foi contemplado com a casa, não está morando lá, as casas estão vazias, o povo está invadindo. Por que não pega, a prefeitura não pega essa casa e passa para quem precisa? Porque a casa não é da prefeitura, a casa é da Caixa Econômica Federal. Quem tem que fazer esse processo de falar assim, olha, a casa não pertence mais à Bruna porque ela perdeu os critérios, é a Caixa. E para quem que vai essa casa? Quando é feito o sorteio, foram 5 sorteios de 500 famílias. Foram sorteados 150 famílias excedentes, que é a lista de espera. Quem vai pegar essa casa? A primeira pessoa da lista. Essa lista é uma lista que ela existe já com o Ministério Público, então não pode se fugir dessa lista. Então, por isso que a gente não pode simplesmente pegar uma família que precisa muito da casa e ir lá e falar, fica nessa casa. A gente não pode incentivar isso, porque isso seria uma invasão. Correto. Alessandra, a gente teria muito mais coisa para abordar na manhã de hoje, né? Um assunto, uma pauta muito vasta, essa da habitação, mas devido ao nosso tempo, a gente gostaria de agradecer demais aqui a sua presença, a sua disponibilidade. E claro, né, Bruno, esperamos contar mais vezes aí com a Alessandra participando aqui, porque são informações de grande relevância a toda a comunidade, né? Visto isso pela a quantidade de participações aqui nas redes sociais, o pessoal tocando em vários assuntos aqui relacionados à habitação. Isso, é um assunto extenso, uma pasta, né, extensa, que provavelmente vai ser trabalhado por vocês, como você disse, essa formação do comitê, e os nossos microfones ficam abertos, sempre à disposição, após também a montagem desse comitê, para que você venha, para que você traga as informações e traga também a informação para as pessoas sobre como está sendo feito esse processo. É importante, a gente gosta de estar sempre atualizado e atualizando também os nossos ouvintes sobre essa questão, visto que é uma demanda que volta e sempre aparece aqui em pauta no programa. Alessandra, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo aqui o setor de habitação aqui, né, através da Secretaria de Ação Social e colocando à disposição. Quando surgir alguma dúvida, quando surgir algum assunto que seja relevante, que vocês queiram tratar e que eu tiver conhecimento, vai ser um prazer estar aqui. Temos alguns projetos em andamento, em breve teremos muito boas notícias, se Deus quiser, e eu faço questão de vir aqui de primeira mão passar isso para os ouvintes de vocês.